E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a aula 6 de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver então as classes gramaticais. Vamos lá? Substantivo é a dita classe que dá nome aos seres, mas não nomeia somente seres, como também sentimentos, estados de espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, etc. Exemplo, democracia, Andréia, Deus, cadeira, amor, sabor, carinho, etc. Só repassando que a gente já chegou a comentar sobre isso, né? Artigo, classe que abriga palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos, antecedendo-os. Exemplo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Adjetivo, classe das características, qualidades. Os adjetivos servem para dar características aos substantivos. Exemplo, querido, limpo, horroroso, quente, sábio, triste, amarelo. Pronome, palavra que pode acompanhar ou substituir um nome, substantivo, e que determina a pessoa do discurso. Exemplo, eu, nossa, aquilo, esta, nós, mim, te, eles e etc. Verbo, as palavras que expressam ações ou estados que se encontram nessa classe gramatical. Exemplo, fazer, ser, andar, partir, impor, etc. Advérbio, palavras que se associam a verbos, adjetivos ou outros advérbios, modificando-os. Exemplo, não, muito, constantemente, sempre, etc. Sempre que termina em mente, exceto o verbo mentir conjugado na terceira pessoa do singular, que é ele mente, né? Tudo que termina em mente é advérbio na língua portuguesa, certo? Numeral. Como o nome diz, expressam quantidades, frações, múltiplos ou ordem. Primeiro, 20, metade, triplo, etc. Reposição, preposição, servem para ligar uma palavra a outra, estabelecendo relações entre elas. Exemplo, em, de, para, por e etc. Essas são as preposições. Conjunção, são palavras que ligam orações, estabelecendo entre elas relações de coordenação ou subordinação. Exemplo, porém, e, contudo, portanto, mas, que e etc. Interjeição. Contesta-se que esta seja uma classe gramatical como as demais, pois algumas de suas palavras podem ter valor de uma frase. Mesmo assim, podemos definir as interjeições como palavras ou expressões que evocam emoções e estados de espírito. Exemplo, nossa, ave Maria, uau, que pena, ó, né? São todas aquelas interjeições, são expressões verbais, né? E agora a gente vai ver, então, depois dessa repassada, a gente já falou sobre isso, mas vamos fazer mais alguns exercícios só para dar aquela repassada, porque isso costuma ser muito cobrado em prova, tá, pessoal? Então vamos só fazer alguns exercíciozinhos aqui, são só 3 que eu separei aqui pra gente só dar uma brincadinha e fazer uma pincelada. Essa aula vai ser uma aula bem curta, mas é só para dar aquela passada, aquela resumida e vocês ficarem por dentro, tá? Quando perde o controle e libera seus instintos animais primitivos, né? Identifique o período em que as palavras sublinhadas contêm, respectivamente, a mesma classe de controle e animais do fragmento proposto, né? Então, assim, ó, a palavra não está sublinhada aqui, mas a palavra é controle e animais. Em quais palavras ela tem o mesmo valor que lá? Ó, quando perde o controle, né? E libera seus instintos animais. Certo? Então, quando perde o quê? O controle. O controle é objeto direto. E libera seus instintos o quê? Animais, que seria um adjetivo, né? Instintos animais. É preciso que você controle, é uma forma verbal, os animais, substantivo. Então, não. Ele conseguiu manter o controle de suas inclinações animais. Beleza. É a letra B. O controle dos animais não deve ser descuidado. Também não está certo porque animais é substantivo, né? Há necessidade de que ele controle, também é forma verbal, impulsa os animais até seria certo, mas ele controle, aí não. Não há controle dos animais primitivos, animais substantivo também não. Então vai ser a resposta, como a gente já comentou, letra B. Ele conseguiu manter o controle de suas inclinações animais. Certo, pessoal? Vamos para a questão número 2. Assinale dentre as palavras abaixo a que não pode ser um substantivo. Nobre já é um substantivo, né? Ou pode ser um substantivo ou um adjetivo, né? Ser,
Ser pode ser uma forma verbal, mas pode também ser um substantivo. Quem não. Quem é um pronome indefinido, né? Quem, né, é um pronome interrogativo, na verdade. Então ele não pode ser por exemplo, ele não pode ser um substantivo porque ele não pode praticar uma ação, por exemplo. Né? Vencer. O vencer e o perder também. Ele é uma forma verbal, mas ele também pode ser um substantivo. Ou, por exemplo, tu pode dizer que vencer é importante. Vencer, nesse caso, seria um substantivo, né? Bonito. Pode ser o bonito esteve aqui hoje, né? Tu pode nomear um ser chamando ele de bonito. Então a resposta vai ser a C. Quem não pode ser substantivo em nenhuma hipótese, certo? Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada, não considerando o texto que ocorre, não é classificada como substantivo. Compatriotas famintos. Quem é faminto? Os compatriotas. Não é os famintos que são compatriotas, são os compatriotas que são famintos. Então ele é substantivo, né? Famintos é o adjetivo. Produção agrícola. Produção é o substantivo, agrícola é o adjetivo. Evasão escolar. A evasão é o substantivo, escolar é o adjetivo. Então a C está errada, tá? O que deveria estar sublinhado aqui é evasão, porque a escolar é a forma de evasão. Novo governo, novo adjetivo, governo substantivo. Caráter assistencialista. O caráter é assistencialista, então aqui adjetivo, aqui substantivo. Então a errada, que é a que a gente está buscando, é a letra C, evasão escolar, porque não é o escolar que é evasão, e sim a evasão que é escolar, certo? Então, resposta letra C. E com isso a gente termina essa aula. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado, pessoal.